Usaram uma verbinha da patrocinadora Eletrobras e foi pagando os jogadores, mas só os jogadores. Everaldo de Oliveira Galvão, o Vevé, é funcionário do Vasco há 12 anos. Só que a história dele com o clube começou muito antes, exatamente no futebol de salão, onde o habilidoso pivô conquistou nos anos 80 o Campeonato Brasileiro. Encarar adversários e conquistar títulos era fácil, porque Vevé sabia o que fazer com a bola. Difícil foi ter que viver 5 meses sem salário. Minha vida tocou, graças a Deus, principalmente por causa da minha família. E por eu ter um amor muito grande pelo clube, que sou vascaíno desde garoto. É um período difícil, né? Mas, ao mesmo tempo eu compreendo a situação do clube, sempre esperando melhorar. Tanto é que eu não falhei, continuo no clube, trabalhando direitinho, né? Fazendo a minha função. E ele estava certo. Uma semana depois do título, os salários atrasados foram pagos. Aqui estando bem, tudo corre bem. Aí quando aqui vai mal, aqui embaixo também vai mal, a gente já sabe disso. No dia 20 de novembro, o Vasco anunciou a demissão de 83 funcionários. Mas o nome de Vevé não estava entre eles. Só não se sabe até quando. O Vasco sempre teve problemas estruturais, de um modo geral, e isso ninguém esconde. Aliás, os clubes cariocas têm muitos desses problemas. Financeiros foram apresentados também. E acho que a diretoria teve uma participação muito digna, muito séria, e decisiva nesses instantes. Essa tormenta passou, mas outras aconteceram, e dentro de campo. O Estadual do Rio tinha ficado para trás, mas a Copa do Brasil estava mais que viva. O Vasco não perdia jogo nenhum e pegou o Corinthians de Ronaldo na semifinal. Na primeira partida, 1-1. Na volta em São Paulo, 0-0. O Vasco se despede sem perder um jogo sequer. Se a pessoa se estivesse na Libertadores, poxa, seria uma maravilha, né? O coração assim tá nervoso, tá batendo mais acelerado. Não, já tomei um remedinho, o bichinho já tá... Aqui uma pausa para contar um pouco da história do Vasco. Uma das mais ricas e talvez a mais democrática de todos os clubes de futebol do Brasil. Em 1898, final de século XIX, a República existia há apenas 9 anos no Brasil. No dia 21 de agosto, 4 jovens apaixonados por remo, Henrique Ferreira Monteiro, Luiz Antônio Rodrigues, José Alexandre Davelar Rodrigues e Manuel Teixeira de Souza Júnior, juntaram 62 sócios. Nascia o Clube de Regatas Vasco da Gama. Em 1904, quando a escravidão no Brasil havia sido oficialmente banida há apenas 16 anos, o Vasco teve na figura de Cândido José de Araújo seu primeiro presidente negro. Mas olhem bem para essa imagem. O cabelo e a pele dele foram modificados para que ele parecesse branco. Tristes hábitos da época. Em 26 de novembro de 1915, o Lusitânia se fundiu ao Vasco. A bola de futebol encontrava no Vasco um porto seguro para despertar uma duradoura paixão. E em 7 de abril de 1924, o presidente do clube, Dr. José Augusto Prestes, assinou ofício em que repudiava as pressões para expulsar do Vasco os atletas negros ou os de origem humilde. Esse fato é um marco na história do futebol brasileiro e da defesa das liberdades civis. Desde a fundação do futebol em 1915, o Vasco foi subindo as divisões do Campeonato Carioca rapidamente, até estrear na Primeirona em 1923. O time era recheado de jogadores negros e de operários, todos arrebanhados nos terrenos baldios dos subúrbios cariocas. Os outros times
eram formados exclusivamente por jovens da elite. Resultado da estreia do Vasco na primeira divisão carioca foi o título. O vascaíno é um lutador, é um navegador, é um homem de vitória. Eu, por sorte, sou vascaíno desde que nasci. Sou vascaíno. Além do remo, o Vasco tinha descoberto no futebol sua outra paixão, seu outro mar. No próximo bloco, você vai ver como foi a navegação do Vasco pelos mares da Série B do Campeonato Nacional. Uma equipe grande, quando cai, é obrigação dessa equipe voltar à Série A. E, mais ainda, a responsabilidade de finalizá-la como a campeã da competição.